que a gente cuide da nossa mente. E durante este mês de janeiro está acontecendo uma campanha importantíssima, que é a campanha do Janeiro Branco, que visa aí, trazer esse alerta para os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde mental e também estimular o bem-estar emocional. E quem vai agora conversar com a gente sobre essa campanha e também, é claro, um pouco sobre saúde mental, bem-estar emocional, é o psicólogo Carlos Gonçalves. Seja muito bem-vindo mais uma vez, aqui ao Gazeta News, edição da manhã. Obrigada pela sua participação. Carlos, vamos começar falando sobre a campanha do Janeiro Branco, uma campanha muito importante que eu estava pesquisando, ela tem um tema, esse ano. O que fazer pela saúde mental agora e sempre? Uma pergunta muito pertinente, inclusive. Exatamente, Bom dia, Mara. Mais uma vez aqui falando sobre saúde mental, E que é o que a gente está cumprindo, que a campanha está colocando como tema, A saúde mental, ou seja, abordar, falar, debater agora e sempre. Então, é muito importante a gente já iniciar o ano com esse janeiro em branco. O branco, na verdade, mas que é a folha em branco que a gente precisa traçar, escrever, refletir, repensar. Então, vem com esse lugar. E essa campanha, que a gente bem sabe, desde 2014, ela iniciou aqui no Brasil através de um psicólogo e em 2023 se tornou lei federal. Então, que bom, que trouxe isso como uma temática importante. Até porque, Mara, para a gente só ter uma ideia, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem algum problema ligado à saúde mental. E 11 milhões de pessoas no Brasil têm também depressão, ansiedade e outros tipos de adoecimento. Então, é um alerta que a gente tem que ficar bastante atento. Com certeza, são números muito consideráveis, Ainda tem muito tabu quando a gente fala sobre saúde mental, Carlos, Eu vejo muitas pessoas preocupadas em cuidar da saúde física, inclusive, que já começa ali o ano com aquelas metas. Eu quero fazer isso, aquilo, tem muito planejamento. E aí, às vezes até inclui ali aquele check-up, mas e o cuidado com a saúde mental? A gente tem visto desde a pandemia, de uma maneira muito mais forte, a importância da gente cuidar das nossas emoções. Eu sempre vejo com um ponto positivo. Eu vejo que está melhorando. Ainda não é um lugar que a gente gostaria de estar, porque saúde mental é um assunto sério, mas a gente percebe que pós-pandemia, porque a pandemia, ela afetou principalmente, vamos dizer, 3 locais, 3 áreas, que foi a economia, a sociedade e esse indivíduo. Então, com isso veio a violência, veio a ansiedade, veio a depressão, veio as angústias, os medos, as inseguranças. E a gente percebe também, Mara, que nesse pós-pandemia, as crianças e os adolescentes entraram nessas estatísticas também com esse adoecimento. Então, o que a gente percebe bastante são esses novos públicos entrando na questão procurando psiquiatra, procurando psicólogo, em virtude também do que a gente já falou aqui anteriormente em outras oportunidades, da questão principalmente das redes sociais. Pois é. Falando agora um pouquinho sobre saúde mental, Quais que são, assim, os sinais, os sintomas de que talvez eu esteja ali chegando em um certo esgotamento, da minha saúde mental? Quando falei desses pilares, eu falei da economia, porque o burnout também é um outro fator que tem gerado não só a questão afetando as organizações, as instituições, mas principalmente esse indivíduo, esse ser humano, que não consegue lidar com essa demanda que vem acontecendo. Então, quando eu trouxe também a questão das crianças e dos adolescentes, porque também existe uma relação dos pais permissivos, da questão de uma culpa que é gerada para essa criança, de colocar ele no pedestal como um rei e de oferecer tudo para ele. Então, quando ele lida com a frustração, ele automaticamente entra no processo de raiva, de querer tudo naquele momento. E o adolescente, por sua vez, a aceitação do corpo, a questão de comparar com outros, ver a janela do outro como um quintal muito mais florido. E a rede social, que ela é extremamente positiva por um lado, ela vem com esse peso muito forte, principalmente para esse público. Então, lidar com isso é prestar atenção aos sinais. O que está acontecendo quando eu vejo meu filho muito tempo num quarto, sem interagir, sem amigos, vendo o rendimento na escola cair? Então, é um sinal, como também pessoas que falam que a vida não tem sentido, mais um ano que entra, sem perspectiva, gostaria de morrer. Então, as falas também a gente tem que prestar atenção, porque pode ser um possível, a pessoa querer o suicídio, que também vem aumentando
com essa questão da saúde mental. Uhum. É interessante quando você fala, Carlos, porque a gente percebe que a cada fase da nossa vida a gente pode, né, ali ter que lidar com as emoções de uma maneira diferente. É interessante isso que você colocou, porque realmente, né, se a gente não morre antes, a gente vai ter que passar por todas as fases, a fase da criança, a fase né, da pré-adolescência, da adolescência, a fase adulta e a fase da terceira idade ou idoso, que é outro X da questão. Muitos idosos também têm entrado em depressão, em ansiedade, né, porque vê aquilo como o fim de tudo, não vê mais perspectiva. E isso também leva a um adoecimento. Então, essas fases nós temos que passar, né? E eu acho que eu não sei se eu já abordei aqui, mas existe uma fase da produtividade que é entre 14 e 35 anos, que é onde tem a procura para passar no vestibular, se identificar com uma profissão, mudar de país, mudar de estado, casar, ter filhos. Então, é uma autocobrança muito grande. E uma cobrança também de quem está ao lado. Então, tudo isso pode se tornar um gerador de adoecimento mental. Você falou sobre o burnout, né, também. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse transtorno, porque é algo que afeta muito, por exemplo, ali no mercado de trabalho. A gente está entrando em um novo ano, às vezes vem muitas cobranças, né? A economia também acaba até interferindo nisso, porque há realmente uma maior projeção do mercado e os resultados eles ficam ali, às vezes, consumindo, né, a gente. Também tem esse ponto. Tem. Isso tem aumentado muito e tem afetado bastante o indivíduo que entra no mercado de trabalho, que precisa dar conta das metas, dos resultados, a maneira em que ele é cobrado para obter esse resultado. Então, aí entra a questão de assédio moral, assédio sexual, a autocobrança da pessoa mesmo que se vê incapaz. Então, muitas vezes o burnout coloca você num lugar de muita diminuição. Muitas vezes você acha que você não é competente o suficiente, você não consegue dar conta do recado, e aí começa o adoecimento. Chega ao ponto que muitas pessoas, só de olhar o local de trabalho e que precisa entrar, já entra num processo muito grande de angústia, de ansiedade, e às vezes ele tem que retornar. E é aí que realmente não precisa chegar nesse momento, sim, mas prestar sempre atenção aos sinais. Tem como prevenir esse esgotamento emocional, né? Tenho como cuidar da minha saúde mental? Por isso que a gente sempre fala, né? Não deixe para... É aquela questão, se a gente vai fazer o nosso check-up, né? Ah, vou ao ginecologista, vou ao odontologista, vou ao cardiologista, vou fazer um check-up para ver como é que eu estou. Ok, mas a gente ainda não, mas já está melhorando, como eu falei anteriormente, buscar olhar antes que a coisa aconteça. Vá fazer terapia, né? Procure então alguma coisa que lhe dê prazer. Se você gosta de caminhar na praia, se você quer aprender a tocar um instrumento, se você quer fazer alguma atividade que você ainda não fez, procure fazer, mas preste atenção em você. Busque se conhecer, o que a gente fala do autoconhecimento. Mara, nós não nos conhecemos. Principalmente quando a gente entra num processo de dificuldade. Quando a dificuldade bate na nossa porta, a tendência da gente é entrar em desespero. E é aí que quem se conhece consegue entender bastante, um pouco do que está acontecendo e pode ter, com certeza, respostas melhores sem o adoecimento. Qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar para quem está aqui acompanhando a Gazeta News sobre essa campanha do Janeiro Branco e sobre saúde mental? O Janeiro Branco ele vai ser o ano todo, na verdade. Então, não deixe para colocar a sua saúde mental para o final do ano, por exemplo. Então, procure agora fazer o que você gosta, o que te dá prazer e busque a ajuda de um profissional. Vai ajudar bastante a você encontrar esses novos caminhos e entender você como indivíduo. Muito bem, obrigada, Carlos, pela sua participação aqui junto com a gente mais uma vez no Gazeta News, edição da manhã, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. Todo mundo, então, né, colocando aí como meta também cuidar da saúde mental nesse ano de 2025. E a gente volta a trazer para você aqui que está acompanhando o Gazeta News, edição da manhã, notícias sobre a capital alagoana. É que moradores das ruas